telespectadores, saúdo a todos os que estão a ouvir o programa. E saúdo em especial este senhor telespectador do Rio de Janeiro, que me manda uma carta muito interessante, com coisas muito amáveis, mas que me faz uma pergunta que me deixou embaraçado. Imaginem que ele pede-me que lhe explique, mas que lhe explique com pormenor, qual é a diferença entre um arcabuz, um mosquete e o bacamarte. O arcabuz, o mosquete e o bacamarte. Tudo isto, é claro, são armas de fogo do século XVI, que ainda se usavam no século XVII, mas eu não sei bem a diferença, porque eu não sou especialista em armas de guerra, e, portanto, para ver bem a diferença, tive que vir ao Museu Militar. É no Museu Militar que lhe estou a falar, na Sala Dona Maria. É uma sala extremamente bonita, é uma sala que foi feita para a altura em que este edifício era arsenal, e vim aqui para pedir aos peritos do museu que me explicassem a diferença entre essas três armas. Ora, aqui temos um arcabuz. Isto é uma arma do século XVI. Como veem, é uma arma muito pesada. Isto para se poder apontar, eles traziam numa das mãos uma espécie de forquilha de metal e punham a forquilha no chão e a arma apontava. Era carregado com pequenos projéteis, muitas vezes pedras ou bocados de ferro, e tem uma mecha. Esta mecha que estão a ver é que pegava depois o fogo à pólvora. Este tipo de arcabuz, tem uma história especial. É isto que no Japão ainda hoje chamam o arcabuz de Tanegashima. Tanegashima é uma ilha japonesa, e no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Japão, um rapaz, um zaimoto, um rapaz aqui do Cartacho, levava uma coisa destas. É claro, receberam-no bem, mas ele, para mostrar o que isto valia, apontou para um lago onde havia imensos patos, e com um só tiro, dizem que matou 22 patos. Os japoneses ficaram assombrados com aquilo, e ele depois ofereceu a arma lá ao chefe local, ao regedor, ao homem que mandava na terra. Ofereceu-lhe, explicou-lhe como funcionava, e qual não é o espanto português quando, 5 anos depois, no Japão, já havia 30 mil arcabuzes. Os japoneses tinham revelado uma capacidade espantosa para copiar esta tecnologia, e tinham 30 mil arcabuzes precisamente iguais àquele que tinham visto disparar na ilha de Tanegashima. Isto o arcabuz. Portanto, uma arma muito pesada, 7 quilos, era quanto isto pesava. Vamos agora ver o mosquete. Aqui temos mosquetes. Estão aqui 5 mosquetes, são armas do século XVII. Estes mosquetes eram mosquetes de muralha, punha-se na muralha, por isso é que têm este ferro, isto cravava-se na muralha ou numa trincheira para fazer fogo. Reparem, a grande diferença é que são armas mais pequenas, o cano tem muito menor calibre, mas sobretudo, aqui não há mecha, não há aquela mecha que pegava o fogo à pólvora. Há um fecho que tem uma pedra, uma pederneira. Esta pederneira, ao bater, provocava uma pequena faísca, e é essa faísca que incendiava a pólvora. É claro que isto permitia um ritmo de tiro muito mais rápido do que o do arcabuz. Tinham que acender a mecha, mudar a mecha, pegar o fogo, isto era muito mais rápido. Foi o facto de esta invenção de substituir a mecha pela pederneira que deu as vitórias ao rei da Suécia, ao Gustavo Adolfo, na Guerra dos 30 anos, no período sueco da Guerra dos 30 anos. Era uma novidade, isto ia da Suécia, aliás, a Suécia foi sempre uma grande produtora de armamento. É claro que toda a gente não sabe o que é mosquetes, mas todos já ouvimos falar nos 3 mosqueteiros. Todos conhecemos realmente o Aramis, o Athos, o Porthos, e até o D'Artagnan, porque estes 3 mosqueteiros quase são 4, mas o D'Artagnan não era mosqueteiro. Toda a gente se lembra que os mosqueteiros não têm estas armas, têm
umas espadas muito rápidas, e por isso é que eles são célebres, aqueles espetáculos de espadeiradas. Porquê? Porque realmente isto só se usava na guerra, isto não era uma arma portátil, isto era realmente pesadíssimo. Finalmente vou-lhes mostrar um bacamarte. Aqui tem o bacamarte, repare na boca, um bacamarte, boca larga. Esta arma usava-se sobretudo na marinha, era nos combates navais, porque esta arma não tem pontaria, tem um cano curto, portanto enchia-se com pedras, realmente com pequenas pedras, e tinha o efeito de uma caçadeira. Atirava-se para o navio, porque isto não tem mira, não tem maneira de fazer pontaria, portanto limitava-se a apontar para o navio e atirava uma chuva de pedras, que realmente era mortífero quando estava a pequena distância. Todas estas armas tinham um pequeno alcance, todas elas. Teoricamente matavam a 100 metros, mas sei que, por exemplo, o Duque de Alba aconselhava aos seus soldados a nunca as dispararem antes do inimigo estar a uns 30 metros. 30 metros, como sabem, é uma distância muito curta. É uma fase que fica entre as primeiras armas de fogo, a artilharia, e depois as armas modernas, as armas automáticas, quando se conseguiu substituir a pederneira por um fulminante em que cai uma peça, que é o cão, cai sobre um fulminante e é o rebentar desse fulminante que pega o fogo à arma. Isso já são armas modernas. A razão que me trouxe aqui ao Museu da Artilharia, Museu Militar, foi realmente falar no arcabuz, no mosquete e no bacamarte, que eu realmente não sabia o que isso era. Mas já que cá estamos, eu acho que há aqui muita coisa que tem muito interesse ainda hoje para qualquer pessoa. Eu estou agora a falar-lhes junto de uma peça que ficou na história. Já o nosso cronista João de Barros fala nela. No século XVI, isto que estão a ver, era considerado o maior canhão do mundo. Bom, ela realmente pesa cerca de 20 toneladas. É o canhão de Diu. Os turcos levaram este imenso canhão para bater a fortaleza de Diu, no cerco de Diu. Os portugueses conseguiram vencer os turcos e apreender o canhão. Levaram-no dali para Goa. Em Goa embarcaram-no numa nau e trouxeram para Lisboa, para o rei de Portugal ver o tamanho do canhão, e aqui esteve primeiro no Castelo de São Jorge, depois, quando vem Dom João IV, manda-o pôr em São Julião da Barra, para defender a Barra, e quando vem o Marquês de Pombal, como sabem, o Marquês de Pombal é quem faz o Terreiro do Paço e faz ao centro aquela bela estátua do Dom José. Só que a estátua precisava de muito metal, de muito bronze, e o canhão veio para derreter, para ter os bocados, derreter e meter na estátua. Só que andava por aqui um frade que sabia árabe. O frade sabia árabe, viu que isto está aqui escrito, isto tem aqui 7 linhas de prosa, e ele meteu-se a traduzir isto e leu o que eu lhes vou ler. Naturalmente eu não sei isto de cor. Ele leu isto: do Nosso Senhor, o Sultão dos Sultões dos Tempos, vivificador da tradição do profeta de Deus misericordioso, que combate pela exaltação dos preceitos do Corão, derrubador dos fundamentos dos partidários da impiedade, que afasta as habitações dos oradores dos ídolos, vencedor no dia dos encontros dos 2 exércitos, herdeiro do reino de Salomão, confiado em Deus benfeitor, possuidor de todas as virtudes, Bahadur Shah, sultão. Esta peça foi feita a 5 do mês do Qadás, ano 939. Esta é a data árabe, isto corresponde ao ano de 1533. 1533 reinava em Portugal o rei Dom João III. É claro que o frade deu esta indicação e o próprio Pombal
desistiu de a mandar derreter e ficou até hoje, conserva-se aqui, como um dos vestígios mais significativos das andanças dos portugueses pelo mundo. Bom, mas aqui no pátio há muitas outras coisas que realmente merecem a pena uma visita. Vou-lhes mostrar outro canhão, também cheio de história. Este canhão tem aqui um brasão com duas rosas e à volta a legenda Onissoa Kimalipans. E as duas rosas são as rosas da Rainha Isabel de Inglaterra. Aqui tem o nome do oficial que o mandou fundir e a data, 1571. Portanto, é do ano anterior ao ano em que em Portugal foram publicados os Lusíadas. Mas o que realmente tem interesse é a forma como este canhão veio parar a Portugal. Como sabem, nós tivemos a nossa Revolução Liberal em 1820, mas em 1828 as coisas andam para trás. Dom Miguel proclama outra vez a monarquia absoluta e no Brasil o irmão do Dom Miguel, que era o Dom Pedro I no Brasil e IV em Portugal, não concorda com isso, entrega o trono à filha, Dona Maria II, e ele próprio, Dom Pedro, vai para a Inglaterra comprar navios, contratar soldados e adquirir armamento para vir numa expedição que vai pelos Açores e acaba por desembarcar no Mindelo. Bom, devo-lhes dizer que os ingleses venderam-lhe toda a sucata que lá tinham. Tudo era bom para aquele homem, para fazer a guerra no país dos outros, não há nada que não preste. E tinham lá este canhão num armazém, também lhe venderam este canhão. Claro que este canhão, em 1830, já tinha mais de tinha 300 anos. Bom, não servia para nada. Mas eles compraram, meteram no navio e nunca deram um tiro, porque não servia, e assim o canhão chegou a Lisboa. É claro que há uns anos esteve aqui um oficial uma alta figura da história militar inglesa e viu o canhão, que pela data é raríssimo, e ofereceu trocá-lo por todos os canhões portugueses que há nos museus de Inglaterra. Os canhões são muitos, como calculam, os ingleses apoderaram-se de inúmeras praças portuguesas, umas porque nós lhes demos, como Tanger e Bombaim, outras porque eles as tomaram, como muitas praças na Ásia, e portanto toda a artilharia que lá tinham, eles ficavam com ela, e a que não destruíram está nos museus de Inglaterra. Eles davam tudo isso em troca desta peça. Aqui a direção do museu entendeu, e bem, que estas coisas não são para trocar nem para vender. O canhão da Rainha Isabel está em Lisboa e está bem. Nós comprámo-lo e pagámo-lo. Há ali um outro canhão com uma história diferente, uma história galante, também é bonita. Agora diante de mim está um dos mais antigos canhões feitos depois da restauração. O rei Dom João IV proclama outra vez um reino português, ele coroa-se rei de Portugal e manda fazer canhões. Aqui à volta há canhões, todos os reis, até o Dom Carlos, todos eles fizeram canhões com as armas nacionais. Falo em Dom João IV porque é ele o primeiro monarca que cria em Portugal um exército permanente. Até esta altura, este canhão que aqui está, por exemplo, é de 1650, mas o exército permanente é de 1641. É um exército permanente com 20.000 soldados de infantaria e 4.000 cavaleiros. É a primeira vez que existe em Portugal um exército de militares profissionais. Bom, mas então, antes de Portugal dispor de um exército permanente, como é que se fazia a defesa nacional?
era o povo em armas. O rei, ao dar os forais aos vários lugares do país, estabelecia uma obrigação. Todas as terras tinham, numa certa época do ano, ou fora disso, quando excepcionalmente o rei o chamasse, que dar uma ajuda militar. Quem tinha uns certos bens dava um cavaleiro, um certo número de cavaleiros com a montada e a lança, ou quem fosse mais pobre eram peões, soldados de infantaria. É claro que cada concelho dava poucos, dava meia dúzia de cavaleiros, uma dúzia de peões e um certo número de besteiros, também entravam nisso os besteiros. Bom, mas como os concelhos eram muitos, tudo isso fazia uma hoste de milhares de pessoas, e era nessa hoste, nesse poder, que era o poder do povo armado, que se baseava a autoridade dos reis de Portugal, isto durante toda a primeira dinastia. Isto teve importância porque estabeleceu uma certa aliança entre o rei e o povo. É isso que explica, por exemplo, o reinado do Dom Afonso III e a revolução que ele fez, a Revolução de Bolonhês. É isso que explica depois a Revolução do Mestre Davis e o reinado de Dom João I, apoiado no grande Nuno Álvares. É sempre apoiado no povo, porque o exército é o povo em armas. É claro que costuma-se dizer que Portugal é um país guerreiro. Claro que em quase 1000 anos de história nós tivemos muitas vezes que combater, que lutar, mas acho que não somos um país guerreiro, pelo contrário, somos o país da paz. Nessas guerras em que nos metemos, umas foi para nos defendermos, sempre que outros povos nos quiseram invadir, nós pegámos nas armas para nos defender. Outras foi, enfim, projetos dos reis ou dos grandes para irmos nós atacar os outros. E reparem como isto é curioso. Sempre que entramos em guerra para nos defender, fomos nós quem ganhou. Sempre que entramos em guerra para atacar os outros, perdemos a guerra e tivemos consequências desgraçadas. Isto é uma regra que se passou sempre. Quando o Dom Afonso V ele ultrapassou a fronteira e foi até Toro por causa da sucessão em Espanha, é claro, em Toro foi derrotado e isso teve graves consequências para nós. No século XVIII, na Guerra da Sucessão de Espanha, a Guerra da Sucessão de Espanha, nós não tínhamos nada com isso. Tinha morrido o rei de Espanha e não se sabia quem havia de suceder, mas nós não éramos, portanto o problema não era nosso. Bom, mas os ingleses entraram na guerra e nós tivemos que entrar de braço dado com os ingleses. Claro, andámos 10 ou 12 anos em guerra, gastámos ali uma grande parte do ouro que vinha do Brasil e não ganhámos absolutamente nada com essa guerra. Depois, no século XIX, veio a Revolução Francesa. E Portugal é dos países que dizem, não senhor, não pode haver revolução, agora que história é esta, mataram o rei, mataram a rainha. E entramos na primeira coligação ao lado da Espanha. E o exército português chega a entrar, é a Guerra do Roussillon, é nos Pirineus, na França, mas junto dos Pirineus. Claro que saímos-nos mal, porque entretanto os nossos aliados espanhóis fizeram uma aliança com a França e nós ficámos ali sozinhos. Esse exército foi todo praticamente aniquilado. Os poucos sobreviventes tiveram que voltar a pé para Portugal. Até a última guerra em que nós entramos, em guerra estrangeira, é a guerra de 1914-1918, ainda aí há peças de artilharia desse tempo. Também entramos na guerra, sofremos aquela terrível provação da Batalha de Lalis, em que morreram milhares de rapazes portugueses e, sobretudo, as consequências da guerra foram terríveis para Portugal. Em compensação, quando a gente se opôs à invasão estrangeira, quando o Nuno Álvares, à frente dos seus camponeses, barrou o caminho ao invasor e disse, daqui não passarão, nós tivemos a Batalha de Aljubarrota, ou quando vieram os franceses de Napoleão, olha, está ali um canhão, ainda com o N do Napoleão, que nós lhe apanhámos, quando vieram os franceses, também os portugueses aí, com a ajuda inglesa, opuseram-se à invasão e saíram triunfadores. Creio que isto confirma exatamente o que eu comecei por dizer. É que o exército era o povo
E o povo defende a terra em que nasceu, defende-a, mas não defende projetos ambiciosos de conquista da terra alheia. Claro que o povo acorria ao chamamento sempre que era preciso, mas não se pode dizer que gostassem assim muito do serviço militar. Há um facto que eu acho muito significativo, é este. Em 1570, o rei Dom Sebastião fez a lei das ordenanças e dos capitães-mores. Era uma lei que, de certo modo, obrigava todo o país a estar sempre em armas, porque todos os domingos, todos os homens válidos, desde os 15 aos 60, tinham que se juntar lá na praça e vinha o capitão-mor, faziam os exercícios, isto todos os domingos. E 2 vezes por ano tinham que fazer um alardo. Um alardo era, vinha a gente de toda a parte, em cada distrito, em cada região. Vinha o capitão e lá faziam a parada. Bom, o povo achava isto, imaginem, todos os domingos não podiam fazer mais nada senão ir ao exercício militar. Claro, logo que veio Filipe II, que foi o primeiro de Portugal, pediram ao rei para acabar com essa lei dos exercícios ao domingo e com os capitães-mores. Claro que o Filipe não quis ouvir outra coisa, não interessava nada ao Filipe que houvesse realmente terreno militar em Portugal. E acabou realmente com isso. Estou a contar-lhes isto diante de uma armadura que dizem que era do rei Dom Sebastião quando ele era pequenino, quando ele tinha 10 anos, quando foi feito mestre da Ordem Militar da Viz, mandou fazer esta armadurazinha, até tem aqui pendurado por um cordão, aqui tem a cruz da Viz, e que milagrosamente a armadurazinha chegou até agora. Eu devo dizer que não acredito nisso, porque este facto do rei aos 10 anos ter posto uma armadura destas teria dado muito, enfim, nas vistas, e os inúmeros cronistas que nos dão notícias do tempo de Sebastião teriam falado nisso. Bom, de qualquer maneira é uma curiosidade. A sala mais moderna aqui do Museu Militar é consagrada à Grande Guerra, à Guerra de 14-18. Como sabem, é uma guerra em que Portugal entrou, e aqui, com pinturas muito boas, realistas, descrevem-se alguns episódios da participação portuguesa nessa guerra. Este bronze é da autoria de um militar, o capitão Delfim Maia, que também era um grande escultor, e representa uma peça de artilharia a avançar para a frente no momento em que é atingida pela explosão de um obus. Vêem-se os soldados mortalmente atingidos, ao mesmo tempo que o oficial dá a ordem de avançar em frente. É claro que de então para cá, essa guerra acabou para nós em 1918, passaram quase 100 anos e as coisas mudaram muito. Hoje, a Força Militar tem características completamente diferentes. Hoje, para ser militar, é preciso uma preparação especial, conhecimentos muito específicos, muito técnicos, e hoje já não há essa possibilidade de chamar o povo e fazer a guerra. Não. Hoje tem que haver exércitos profissionais extremamente preparados, com uma tecnologia e uma especialização que implica, infelizmente, haver exércitos profissionais e mercenários. A verdade é que exércitos acho que terá que os haver sempre. Houve aqui nos países que eu conheço só um que nos últimos anos resolveu acabar completamente com o exército. Foi o Líbano. O Líbano pensou, mas agora a nossa aspiração é a paz, e é. A paz é um bem que está acima de tudo. Todos nós lutamos e aspiramos à paz. Quero-lhes dizer que, mesmo na literatura relacionada com Portugal, o avô do nosso rei Dom Dinis, que era o Afonso Sábio, rei de Castela, nas 7 partidas, como é que ele justifica a guerra? A guerra é preciso para conquistar a paz. A paz é o bem supremo. Bom, infelizmente, a verdade é que os exércitos internos são um fator de estabilidade e de paz interna. No Líbano acabaram com ele, começaram a constituir-se forças de grupos particulares. Essas forças, a altura, entraram em conflito umas com as outras e, como sabem,
o Líbano é um país mártir, é um país em ruínas. Penso, portanto, que uma força militar, um grupo disciplinado, organizado, a lutar pela paz, isso há de haver sempre. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplay.